Sequenciando nossos estudos bíblicos, temos realizado na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos agora no capítulo 3. Hoje nós vamos estudar a perícope do verso 6 até o verso 15. Vamos à leitura do versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. É importante salientarmos que o assunto desta perícope gira em torno da palavra desordenadamente. Você observe que essa mesma palavra tem no 6, no 7 e também no versículo 11. Nós vamos conhecer sobre o que Paulo está falando, analisando aqui as implicações desta perícope. Vamos então ver como ela começa. Nós vos ordenamos. Esse nós, essa partícula, se referindo a Paulo, Silas e a Timóteo. Também é uma partícula que vai conectar esse pensamento único, esse pensamento aglutinado, uníssono, aqui de Paulo, Silas e Timóteo. Eles vão ordenar a igreja, instruir a igreja, ensinar a igreja. Então, esse pensamento, essa forma de agir não é oriundo simplesmente do coração deles, mas provém das Escrituras, do próprio Jesus. Como que nós sabemos disso? Veja a expressão que o apóstolo Paulo ainda fala, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso que eles estão falando, esse pensamento que eles estão proferindo aqui, é da palavra de Deus, não deles mesmos. A outra questão que deve ser analisada aqui, meus irmãos, é que esse assunto diz respeito a uma questão interna desta igreja. Como que nós sabemos disso também? Veja a expressão. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão. Então, a expressão irmão, mostra que o assunto é concernente a uma realidade interna da igreja. Com isto, Paulo está orientando a igreja a como proceder com os irmãos que se comportam de maneira díspare ao corpo eclesiástico. Aqui que nós chamaríamos então de uma disciplina. Como a igreja vai proceder? E aí Paulo vai dizer ainda no versículo 6, apartai-vos, apartei de todo irmão. Preste atenção, apartar aqui, irmãos, não é excluir, tirar. Apartar aqui é um comportamento litúrgico, ou seja, esses irmãos podem vir para a igreja, esses irmãos podem sentar no banco da igreja. O que eles não podem é participar diretamente da liturgia. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Ele não pode dirigir culto, ele não pode pregar, ele não pode reger o coral, ele não pode tocar, ele não pode participar diretamente na liturgia da igreja. Então é dessa maneira que a igreja vai se apartar desses irmãos. E o que esses irmãos estavam fazendo? Veja ainda aí no versículo 6, a última parte. O apóstolo Paulo diz que não andam segundo a tradição de nós recebemos. Ou seja, esses irmãos estavam se comportando de uma maneira que era díspare a palavra. Paulo não tinha instruído, não era dessa maneira. Nós ainda não sabemos, nós vamos já descobrir o que é que Paulo está tratando aqui. Veja o versículo 7. Pois essa partícula já indica que os irmãos da igreja de Tessalônica foram informados, eles já foram instruídos. Paulo só está dando aqui informações adicionais concernente a este assunto, pois vós mesmos estáis ciente, veja a expressão ciente, você já sabe, você já foi instruído, do modo porque vos convém imitar-nos. Essa palavra de exemplo, de imitar tipos, da palavra grega aqui, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo está dizendo, olha, nós não vivemos dessa maneira, não foi assim que nós ensinamos, nem foi isso que vocês viram em nós. O que? Agora o versículo 8 vai dizer qual era o problema. Nem jamais comamos o pão de graça, à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, ou de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Agora nós entendemos.
Essa maneira desordenada de viver eram pessoas que não queriam trabalhar. O que aconteceu para esses irmãos não quererem trabalhar? Voltemos então lembrar das nossas lições passadas. Quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, ele falou do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus Cristo de maneira iminente, qualquer momento. Como esses irmãos ali viviam dentro de um pensamento grego, ou seja, que é chamado de uma escatologia realizada, eles tinham um pensamento da cosmogonia, de que todos os eventos estavam aglutinados, então tudo acontecia simultaneamente. Alguns diziam que a igreja tinha sido arrebatada, outros diziam que já estava vivendo o dia do Senhor, e dado a essa balbúrdia, alguns não queriam trabalhar, queriam viver bem, queriam se alimentar, queriam se sustentar, mas não queriam mais trabalhar. Nós estamos falando de pessoas que têm saúde, de pessoas que simplesmente tomaram a decisão de não trabalhar porque Jesus virá a qualquer momento. Então, esse comportamento, que hoje nós chamaremos então de um mendigo, né, dentro da nossa cultura, são pessoas que vivem pedindo, são pessoas que vivem aí nas nossas ruas. Então, só que o caso que muitos aqui na nossa realidade realmente não tem trabalho, não tem aonde morar e às vezes não tem condições realmente, que não era o caso aqui. Aqui nós estamos tratando de pessoas que têm saúde, que têm condições, até porque viviam do extrativismo, viviam do cultivo da terra, só que eles entenderam, já que Jesus vai voltar a qualquer momento, então nós não vamos trabalhar. E Paulo diz que essa maneira de viver é uma maneira desordenada e que a igreja deveria se posicionar concernente a esse tipo de comportamento. Por isso, Paulo disse no 7, vocês devem nos imitar. Não foi assim que nós nos comportamos quando estávamos aí. Não foi isso que nós ensinamos para vocês. Veja aí o versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar. O que diz o apóstolo Paulo? Como apóstolo, ele poderia até não trabalhar e dessa maneira viver das ofertas que seriam recolhidas da igreja para eles. Mas ele diz que ele não usou deste direito para mostrar para os irmãos o exemplo. Novamente a palavra exemplo aqui é a palavra tipos, da palavra grega, aquilo que deve ser imitado. O apóstolo Paulo diz, olha, nós também estamos esperando a vinda de Jesus Cristo, nós também somos a igreja do Senhor, mas isto não me dá o direito de não trabalhar. Pelo contrário, nós vamos trabalhar. E Paulo mostra uma cláusula aqui pitoresca para os líderes da igreja, pastores da igreja, aquele que vive do ministério. Pode até viver das ofertas recolhidas do trabalho, mas Paulo se abstraiu desse seu direito para dar exemplo a esta jovem igreja. Talvez nem todo mundo ia ver isso com os bons olhos, até porque achava que Paulo era um mercenário. Então, nós estamos trabalhando de uma igreja nova, de uma igreja que ainda não conhece muito bem todo o processo no que tange a igreja, os seus direitos, os seus deveres. Então, para evitar falatórios, para evitar pré-julgamento, Paulo achou melhor não viver das ofertas daquela igreja, nem falou sobre isto diretamente para os irmãos. Então, o assunto é esse. Os irmãos queriam viver ociosos, mas queriam alimento, roupa, e aí eles desta maneira estavam trazendo um fardo para a igreja, porque a igreja tinha que dar para esses amados. Observe aí o versículo 10, aí Paulo deixa bem mais translúcido aqui. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, já que vocês opinaram para esperar a vinda de Cristo sem ter que trabalhar, então não coma. Não seja pesado para as pessoas. Lembrando novamente, Paulo está se referindo aqui, irmãos, a pessoas que têm saúde, têm condições de trabalhar, simplesmente quiseram viver uma vida ociosa em prol de uma espera da vinda de Jesus Cristo, Então isso pode acontecer. As pessoas falam assim, para que eu vou ter bens na vida? Por que eu vou ter que trabalhar já que Jesus está voltando? Isso não é um pensamento bíblico.
Se você está pensando dessa maneira, você está vivendo desordenadamente. A Bíblia não ensinou isso para nós. Paulo não ensinou isso para nós. Não. Levante cedo, trabalhe, usufrua do seu trabalho, compre bens para você, conquiste bens para a sua vida. Se você tem condições de ter boa casa, você tem condições de ter imóveis, bens, faça isso. É claro que tudo isso não pode ser mais precioso do que o nosso Deus, mas devemos trabalhar. Agora, Paulo diz, se você não quer trabalhar, então também não seja pesado para a igreja. Não fique pedindo das pessoas. E quem não trabalha, não deve comer. Se vocês decidirem viver dessa maneira. É a orientação aqui do apóstolo Paulo. Veja no versículo 11. Pois, novamente a partícula de entendimento, Paulo teve ciência, falaram para o apóstolo Paulo desses irmãos que não queriam trabalhar, e Paulo diz, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam, novamente, desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Olha só, o que acontece aqui? Eles ainda criticavam aquelas pessoas que trabalhavam, talvez, não está explícito aqui, talvez está dizendo, cadê a fé dele, né? Aí morrendo de trabalhar, Jesus Cristo está voltando, e aí há alguns questionamentos concernente a isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou sabendo, e tem pessoas que não querem trabalhar e ainda está se metendo na vida dos irmãos que estão trabalhando. Essas pessoas estão se comportando de maneira indevida. Essas pessoas que acharam que devem viver sem trabalhar, que também não venham pedir. Então entenda que não coma, ou seja, que você não seja pesado para ninguém. Continuando aqui no versículo 12. A estas pessoas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Paulo diz assim, trabalhem, o trabalho é uma dignidade. Jesus está voltando, mas trabalhem para que vocês tenham o sustento e vivam dignamente. Irmãos, o trabalho dignifica o homem. Nós, como cristãos, somos servos de Deus, mas não devemos viver por aí achando que o Senhor é o dono do ouro da prata e vai dar tudo para nós. Temos que acordar cedo, meu irmão, estudar, trabalhar, economizar. Nós precisamos fazer isso. Se você está querendo usufruir de uma boa velhice, ter uma boa condição financeira, então, meu irmão, você tem que dobrar a manga e nas mangas da camisa e trabalhar mesmo. Não é porque o Senhor é o nosso Deus que Ele vai simplesmente dar a expressão comum, né, de mão beijada. Você tem que trabalhar, meu irmão, estudar mesmo, muito para passar nos concursos. Então Paulo diz que esses amados aqui que não queriam trabalhar, deviam trabalhar para viverem tranquilamente. É enfadonho. Meu irmão, é enfadonho para quem pede e para quem dá. É constrangedor. É você só viver pedindo. Tudo bem, em alguma ocasião, nós até precisamos que alguém nos oferte, que alguém nos ajude, mas viver simplesmente porque quer. Abre parênteses, para você, jovem, 17 anos, 18 anos, cheio de vida, está aí simplesmente vivendo à custa do pai, da mãe, é um parasita dentro de casa, né? Para você, marido, né? Sua esposa morrendo de trabalhar, você em casa, só querendo jogar bola, só querendo conversar com os amigos, só ir na bem bom. Você, mulher, que muitas vezes nem coopera com o marido está morrendo de trabalhar, e você não ajuda, só vive às custas do marido. Você pode trabalhar, né? De repente a economia dentro de casa está apertada, então ajude o seu marido. Agora, se o seu marido ganha bem, que dá para manter o seu luxo, que dá para manter a vaidade da estética da mulher, então tudo bem, fique em casa, cuidando da casa, dos filhos. Agora não dá, ombro o marido, ajude. Isso é dignidade, isto é bom. Nós vamos viver, como diz o apóstolo Paulo, né, mais tranquilo. Ele vai dizer isso aqui para os irmãos, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Nada melhor, meus irmãos, fecha parênteses, do que nos alimentar daquilo que você colocou na mesa. Você trabalhou, você comprou com o produto do seu trabalho, é o lucro ali do seu trabalho. Isso é formidável. Claro, existem circunstâncias e situações que pode ser a sua realidade agora, está ruim, o desemprego está grande, você não tem condições, então não tenha vergonha. A igreja
pode ajudar, você pode pedir auxílio de outra pessoa, isso não faz vergonha para ninguém. Agora, simplesmente dizer que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento e eu vou me abstrair de trabalhar, isso é uma maneira de viver desordenada. Vamos para o versículo 13. E a vós, irmão, não vos cansei de fazer o bem. A palavra akatos, a palavra bem aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não estou aqui ensinando que não deva dar ofertas e esmola para as pessoas. Naquela época, como agora, existiam pessoas que iam para a feira pedir. E agora Paulo está dizendo assim, olha, não cesse de fazer o bem, dê para as pessoas, porque tem pessoas que realmente, por questão de saúde, questão de economia, falta de emprego, elas precisam. Quantas vezes você já não ofertou para uma pessoa que realmente precisava? Não era um capricho dela dizer assim, Cristo está voltando, eu não vou trabalhar. Você notou que essa pessoa realmente não tem, de repente, condições intelectual, de repente não tem condições de saúde para trabalhar. E ela, o único caminho aqui é pedir. Então Paulo diz assim, e a vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem, ou seja, dê a oferta para as pessoas, aquelas que precisam, verdadeiramente precisam. Não é? Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Agora, preste atenção. De repente as pessoas falam assim, não, nós vamos continuar vivendo dessa maneira. Aí Paulo diz, olha, ao ensinar sobre isto, ao ler essa minha epístola, tiver alguma pessoa que se opõe a esses ensinos, notai eles. Veja esse comportamento dele de não obedecer aquilo que nós ordenamos por epístola, ou seja, que devam trabalhar, que devam ter dignidade. Então, note estas pessoas. Aí ele continua dizendo, nem vos associei com elas. Agora, veja bem, no versículo 15, todavia, aqui é o conectivo, do contraste, ele vai dizer, todavia, não considere por inimigo, mas adverti-o como irmão. O que o Paulo está dizendo? Diga para ele que o que eles estão fazendo é errado, não mantenha nessa questão novamente litúrgica a comunhão com ele, não simplesmente tenha isso como algo natural. Faça com que eles percebam que isso não é um bom comportamento. Não trate como inimigo, eles são irmãos. Só que eles precisam ser tratados, não dá para passar a mão na cabeça. Fale com ele, orienta-os, trate-o como irmão e não como inimigo. Meus amados, que Deus assim nos abençoe. Estamos concluindo, né? Está faltando aí apenas o versículo 16 e 17. Na próxima ministração nós vamos estudar então essa oração do apóstolo Paulo e a saudação, né, a conclusão, melhor, final aqui desta pequena perícope aqui, que é o versículo 16 e 17 e 18. Que Deus abençoe e fique na paz de Jesus Cristo. Amém.